Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a reprodução das plantas, certo? Antes de eu entrar falando sobre a reprodução exclusivamente das plantas, a gente precisa falar algumas coisas, alguns conceitos gerais que eh, estão direcionados tanto para a reprodução das plantas como dos animais, certo? Então, o que seria a reprodução? A reprodução é a capacidade do indivíduo ele gerar descendentes para a manutenção da sua espécie, certo? Gerar descendentes para que a sua espécie ela consiga se manter é, viva, certo? Você vai manter o prolongamento daquela espécie. Existem dois tipos de reprodução. Quando a gente fala de reprodução, existe a reprodução sexuada, que é aquela onde ocorre a troca de gametas. Você vai ter troca de gametas, não, de material genético. Você vai ter gameta masculino e feminino, eles vão se unir, né? É, formando. Vai ocorrer a fecundação através da união desses dois gametas. E nesse tipo de reprodução existe essa troca de material genético. Então você vai ter uma variabilidade genética bem grande. Já na assexuada, não ocorre isso. Você não vai ter dois indivíduos, um masculino e um feminino, para dar origem a um novo ser. Um indivíduo apenas ele vai participar desse processo. Então, um único ser ele vai gerar um descendente geneticamente igual a ele, certo? Então, os descendentes, o resultado de uma reprodução assexuada, a gente fala de clones. Eles são clones porque são resultados os seres filhos, eles são iguais, geneticamente falando, dos seres mães, né? Dos pais, daquele que gerou, aquele que deu origem àquele ser, certo? Então agora a gente vai para entrar na reprodução assexuada das plantas. Nas plantas, esse tipo de reprodução ele pode ocorrer de duas formas. Existe a propagação vegetativa, também conhecida como fragmentação, ou por meio de esporos, também conhecida como esporulação. Na propagação vegetativa, a planta ela tem a capacidade de formar novos indivíduos a partir de um fragmento dela mesma. Vou mostrar mais lá na frente, certo? E a reprodução por esporos ou esporulação, a planta se reproduz a partir de células reprodutivas denominadas esporos. Um esporo ele tem em condições favoráveis, né? Ele pode originar um novo indivíduo sem que ocorra fusão com outras células. Por isso que a gente fala de reprodução assexuada. É um único indivíduo, ele vai dar origem a um novo ser, geneticamente igual a ele. Então, na propagação vegetativa ou fragmentação, eu tenho três exemplos aí para vocês observarem. Aqui nesse primeiro exemplo, você tem uma árvore, certo? Então, a gente torou um pedacinho de um galho e esse galho você plantou ele, né? Você fez uma muda. Então, desse galho houve um... gerou um novo descendente. Essa nova planta, ela vai ser geneticamente igual a essa que deu origem a ela. Então, vocês podem observar que aqui não foi necessário que houvesse duas plantas, uma masculina e uma feminina, né? Não houve essa troca de material genético. Um único indivíduo ali deu origem ao novo ser. Do mesmo jeito aqui, nesse segundo exemplo, né? Você vai, corta o galinho da planta e faz a sua muda, certo? Os três exemplos são bem semelhantes, são iguais. Então, na propagação vegetativa, você tem uma parte, um fragmento daquela planta que vai dar origem a um novo ser, geneticamente igual ao que deu origem, certo? Já na esporulação, você vai ter essas células específicas, né, que são os esporos. Esses esporos, eles vão liberar em condições favoráveis para que haja reprodução.
esses soros, e esses soros eles vão estar cheios de esporos que vão estar como é que eu posso dizer? Propiciando a reprodução através de esporos, certo? Então, agora a gente vai entrar na reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, eu vou falar para vocês tanto nas plantas com sementes e nas plantas sem sementes. Então, a gente vai iniciar aqui a reprodução sexuada nas plantas sem sementes. Durante o seu ciclo de vida, as plantas elas apresentam uma alternância de geração, certo? Nesse tipo aqui, que é de alternância de geração, que a gente vai falar, eles vão existir dois tipos, certo? Ele vai se dividir em duas fases. Vai ter o esperófito, que é quando o indivíduo ele vai gerar os esporos, e vai ter o gametófito, que é quando o indivíduo vai produzir os gametas, certo? O ciclo de vida nas plantas sem sementes ela ocorre basicamente da seguinte maneira. Os gametófitos, eles vão formar os gametas. A união desses gametas, do masculino com o feminino, vai dar origem ao zigoto, que vai formar um embrião. Esse embrião ele vai se desenvolver formando um esporófito, e esse esporófito é que vai produzir os esporos, que vai dar origem a novos gametófitos, certo? Então, aí vai ter essa alternância de geração. Na reprodução sexuada, nas plantas com sementes, certo? A gente já vai ter flores, fruto e a semente. Então, nas gimnospermas e angiospermas, o esporófito é grande e visível, correspondendo à fase mais conhecida da planta. Já o gametófito ele apresenta tamanho reduzido e dura um período curto. Nas gimnospermas, os gametófitos encontram-se nos estróbilos, enquanto nas angiospermas, os gametófitos estão nas flores. Esse tipo de reprodução ocorre quando há transferência dos grãos de pólen para o sistema reprodutor das plantas, mais propriamente no estigma, como ocorre a polinização. Então, aqui a gente tem um exemplo de como ocorre a reprodução nas plantas com sementes, certo? Então, observem que aqui você tem uma flor, certo? Nessa flor, a gente tem a parte feminina e tem a parte masculina. Os grãos de pólen, que fica na parte masculina, eles possuem células chamadas espermácitas. Essas células espermáticas, elas são os gametas masculinos, certo? No ovário, que fica nessa parte aqui, que é a parte feminina, a gente vai ter o óvulo, certo? No ovário, a gente vai ter, dentro dele, a gente vai ter a oosfera. Essa oosfera, gente, não é óvulo, certo? Essa oosfera, ela é o gameta feminino da planta, certo? Então, a união desses grãos de pólen com essa oosfera vai ocorrer a formação de um embrião que ele vai se desenvolver e dar origem a uma semente e o fruto, né? Que depois vai se germinar e crescer. Essa polinização nas gimnospermas ela ocorre através da formação dos ventos, certo? Já nas angiospermas, quem faz essa polinização, né, o transporte dos grãos de pólen para outras plantas, para que esses grãos entrem em contato com a parte feminina, são exatamente insetos, outros animais, como morcegos, abelhas, certo? Então, eles são esses seres que são responsáveis por essa polinização. Agora a gente vai falar um pouco sobre variabilidade genética. O que seria a variabilidade genética quando a gente fala de reprodução assexuada e sexuada nas plantas? Vamos lá. Quando eu disse lá o que seria a reprodução assexuada, eu disse que nesse tipo de reprodução não ocorre troca de material genético. Se não ocorre troca de material genético, você tem um único indivíduo. Esse único indivíduo ele vai dar origem a um novo ser, então
geneticamente eles são o quê? Iguais. Se são iguais, gente, então não há variabilidade genética. É um tipo de reprodução bastante simples, ocorre sempre bem rápido, diferente da sexuada. E os seus seres vão ser idênticos, vão ser iguais ou semelhantes. Quando eu digo que ele é idêntico geneticamente ao que deu origem a ele, significa que geneticamente a gente não vai ter nenhuma variabilidade, certo? Já é o contrário da reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a gente vai ter uma grande variabilidade genética, certo? Por quê? Porque você tem uma troca de material genético entre as células, os gametas masculino e feminino, certo? Então, essa mistura, essa necessidade de ter esses dois gametas faz com que a gente tenha uma grande variabilidade genética na reprodução sexuada, certo? E quais são as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada? As vantagens é porque a gente tem o maior índice de propagação no ambiente. Então, você vai conseguir fazer uma reprodução em menor tempo, certo? E em grande escala. E você tem um menor gasto de energético. Por quê? Porque é uma única planta que vai dar origem a outras, certo? Você não vai precisar de dois seres. A desvantagem é o risco de extinção. Imagine só que você tem uma plantação de bananas, geneticamente todas iguais. Então, se uma pega uma doença e ela não sobrevive, todas as outras também não sobreviverão, certo? Porque elas são geneticamente iguais, tá ok? Então, essa é a grande desvantagem da reprodução assexuada. E quais são as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada quando a gente vai falar sobre a economia, certo? Então, a gente tem várias vantagens, mais do que desvantagens. As vantagens são garantir a qualidade da planta, né? As plantas filhas, elas vão ser iguais às plantas mães, quando a gente falou lá que elas são geneticamente iguais, né? As filhas são geneticamente iguais às mães. Forma de reprodução mais rápida que nas plantas com sementes, como eu acabei de falar. Perda de capacidade de reprodução sexuada, porque algumas plantas, elas produzem frutos sem sementes, certo? Então essas plantas não vão gerar, não vai ter possibilidade de ocorrer uma reprodução sexuada que garanta, né, que impossibilite algo ali naquela plantação. Você vai ter indivíduos híbridos, porque quando a gente fala de indivíduos híbridos, onde você faz esse cruzamento de plantas diferentes, esses indivíduos eles vão ser estéreis, porque você tem, para você gerar descendentes férteis, né? Você precisa ter indivíduos da mesma espécie. Então, quando se faz esse cruzamento de plantas diferentes, eles não vão ser férteis, certo? E você vai ter um grande uso da mergulhia e enxertia. A enxertia é você pegar um fragmento, você pega um pé de umbu, tira um galho e tira galhos e faz várias plantações ali, certo? São enxertos. E a mergulhia, você vai pegar uma planta, uma parte da planta vai mergulhar ela sobre uma parte do solo e aquela parte que está submersa, ela vai criar raízes, né? Aí depois você corta lá e a parte que tem as raízes vai dar origem a um novo ser. Voltando lá para a enxertia, às vezes você junta, né, uma planta, duas plantas diferentes e para dar origem a uma nova só, certo? Também chamada de enxerto. E a desvantagem, gente, é o que eu já tinha falado, né? Quando eu falei anteriormente. Então, é o risco de extinção quando você vai. Se você tem lá uma plantação lá de mangas, se uma espécie. Se uma espécie, não, todas são da mesma espécie. Se uma planta pega uma praga toda e vem a falecer, né? Vem a morrer, todas as outras também serão acometidas pela mesma praga. Também terão as mesmas consequências, porque você não tem variabilidade genética. E agora, quais são as vantagens e desvantagens na reprodução sexuada?
As vantagens é porque você tem uma grande variabilidade genética em seus descendentes e tem uma maior capacidade de sobrevivência face às mudanças ambientais. Quando você tem uma grande variabilidade genética, se você tem lá 10 pés de banana, são geneticamente diferentes, 3 podem morrer uma praga, mas as outras não, porque eles não são parecidos, não são semelhantes às outras, né? Então eles têm uma capacidade de sobreviver, porque não são geneticamente iguais, né? Já a desvantagem é porque o processo de reprodução sexual ele é um pouco lento e há um gasto de energia muito grande. Então era isso, pessoal. Eu quero agradecer e vamos lá, né? A atividade. Tchau, tchau.